Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção do manto de nossa Mãe Santíssima. Iniciemos então com a oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, então, daremos continuidade ao assunto da oração que iniciamos na aula anterior, também ao assunto do último meio de interior de santificação que veremos. Na tela, nós vemos aí que existe também o assunto da mortificação, mas esse assunto da mortificação será abordado depois, quando fizermos na segunda parte do curso, quando falarmos da via purgativa, abordaremos amplamente a questão da mortificação. Hoje, então, falaremos inicialmente sobre a eficácia da oração. E já de início, colocaremos uma forte frase de Santo Afonso de Ligório, que diz: quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Vejam que força que ele dá à oração. Ele diz: quem não reza certamente se condena. Ou seja, é questão de salvação. E também os santos vão dizer frequentemente: sabe bem viver quem sabe bem orar. Ou seja, também é necessário para vivermos bem aqui na terra a oração. Se ela é tão necessária para a salvação, quem dirá então para a santificação? Ela é essencial. Jamais podemos pensar em santificação se não tivermos vida de oração. A oração, falando mais especificamente, produz 3 efeitos maravilhosos em nós. Primeiro, ela nos faz nos desapegar das criaturas. Segundo, ela nos une totalmente a Deus. Terceiro, vai nos transformando progressivamente em Deus. Então, falando especificamente mais de cada um desses 3 efeitos, iniciando então com o desapego das criaturas. Na medida em que as criaturas forem obstáculos à nossa união com Deus, devemos nos desapegar e a oração produz esse efeito. Como a gente já viu, já na definição de oração, que a oração é uma elevação da nossa alma para Deus, ou seja, um sair de nós, um desprender-nos de nós, mas não apenas de nós, desprender-nos de tudo, das criaturas, das coisas do mundo, para aderir a Deus. Então, à medida que oramos, vamos nos desprendendo realmente, tanto das coisas do mundo como das criaturas. E se as criaturas não nos deixarem fazer esse progresso para Deus, devemos nos desprender dela. Não significa deixarmos, abandonarmos a família, alguma coisa, simplesmente dizer: olha, vocês não querem progredir, não querem ir a Deus, eu vou sozinho. Não é o caso de abandonar, inclusive é o caso de amar mais ainda, procurando cada vez mais, tentando trazer as pessoas para Deus, mas é desprender-se. Eu vou continuar, falaremos disso um pouco mais quando tratarmos da santificação das relações sociais. Para se elevar a Deus é preciso libertar-se das amarras, das criaturas e dos prazeres sedutores, ou seja, estar livre para amar a Deus e pertencer a Ele completamente. À medida que as pessoas vão santificando, vão dizer, conforme Santo Inácio de Loyola: como me é desagradável a terra quando contemplo os céus. Essa frase não é muito diferente daquela que São Paulo que diz que tem as coisas do mundo por conta de esterco. Veja, então, na verdade, a pessoa está num outro nível, num outro patamar, e para ele as coisas do mundo já não servem para muito pouco, a não ser para a sua subsistência obrigatória e para a glória de Deus, né? Para fazer as pessoas também caminharem para Deus. Se torna a terra, o mundo se torna um desterro. Eles preferem ir para Deus, nada mais os prende nessa terra, estão completamente desapegados das criaturas e do mundo. Outro efeito em relação a essa santificação é que faz-nos ter aversão. O efeito da oração faz cada vez mais ter aversão ao pecado, né? Primeiramente ao pecado mortal. Não quer nem chegar perto de pecado mortal à medida que progredimos, mas também ao pecado venial. O pecado venial, como já vimos, é um obstáculo ao progresso espiritual. Como a pessoa, à medida que ora, quer progredir espiritualmente, quer estar cada vez mais unida a Deus, então começa a lutar contra os pecados veniais. Todas aquelas coisas que são objeto de pecado, fofocas, maledicências, gula, etc. Tantas coisas que não são
deliberadamente pecados mortais, não são feitos com plena consciência, ou plena advertência, ou não são matéria grave, são toda questão de pecado venial, né? Mas também, à medida que progride, a pessoa quer se libertar até das imperfeições voluntárias. Perfeições involuntárias, que às vezes é muito difícil discernir perfeição involuntária de pecado venial, mas seriam aquele esforço menor que fizemos para o bem, né? Que poderíamos fazer algo a mais, ou então aquela pequena preguiça, por isso se confunde um pouquinho com a preguiça, que já seria pecado venial, mas às vezes é difícil discernir se é só uma imperfeição ou se é um pecado venial, mas até desses a pessoa começa a ter mais cuidado e começa a ter aversão. O segundo efeito da oração é que ela aperfeiçoa a nossa união com Deus. Essa união vai se tornando cada vez mais completa e mais perfeita. Por que mais completa? Porque a oração se apodera de todas as nossas faculdades para uni-las a Deus, né? Primeiramente das faculdades superiores, o intelecto e a vontade. O intelecto passa a ser absorvido pelas coisas de Deus, pelo conhecimento de Deus. A pessoa, tudo que interessa é conhecer a Deus, é amar a Deus e conhecer as coisas de Deus. E a vontade passa a estar totalmente orientado para a glória de Deus e para o proveito das almas. Tudo que ela quer é glorificar a Deus e ajudar a Deus na salvação das almas. Então, o intelecto e a vontade aderem completamente a Deus. Mas também não só das faculdades superiores, mas das faculdades sensíveis também, dos inferiores, a imaginação, a memória, as emoções, as paixões. A oração ajuda as faculdades inferiores a se fixarem em Deus. Nunca são eliminadas, evidentemente, são direcionadas para a glória de Deus e a salvação das almas. E também elas começam a direcionar o próprio corpo, começa a se unir a Deus. Então, a mortificação do corpo por causa dos vícios, dos sentidos, que às vezes nos são inclinados para o mal, como, por exemplo, a gula e até a luxúria, a fornicação, etc., começam a ser eliminados para que o corpo também glorifique a Deus, conforme seu estado casado, religioso, etc. E essa união também passa a ser, além de mais completa, mais perfeita, porque vai reproduzindo em nós os atos de religião, né, que são inspirados pela fé, sustentados pela esperança e vivificados pela caridade. Veja que todo ato de oração, toda oração, ela agrega, ela pressupõe atos de humildade, de obediência, de fortaleza, de constância. A própria oração já é um submeter-se, já é um curvar-se diante de Deus, é um ato de humildade, também é de obediência, porque quem ora também, no fim, quer fazer a vontade de Deus. Então, essa unidade com Deus se torna mais perfeita. Por fim, outro efeito, o terceiro, né, a oração vai nos transformando progressivamente em Deus. Faz-nos, assim, por dizer que comungar com Ele, reproduzir em nós as feições de Deus. Deus passa a estar em nós cada vez mais e habitualmente. Ao rendermos graças a Deus, louvá-lo, apresentar-lhe súplicas, Deus começa a se inclinar para nós e derramar suas graças sobre nós. E essas graças vão fazendo com que nos sintamos impregnados de simplicidade, de bondade, de santidade, de serenidade, de paz, de mansidão. Ou seja, vamos reproduzindo em nós as feições de Jesus Cristo. Ou seja, transformando-nos nele progressivamente, devagarzinho, vamos tendo um com Deus, transformando-nos progressivamente em Deus. Nesse sentido, São Francisco de Sales vai dizer o seguinte: por meio da oração, falamos a Deus e Deus reciprocamente nos fala. Aspiramos a Ele e respiramos nele, e mutuamente Ele nos inspira e vem e em nós vive. Ou seja, nos doamos cada vez mais a Deus e Ele se doa a nós. No entanto, a nossa doação do nosso ser é doar-nos o nada, porque somos nada e pecado, e recebemos em troca o tudo de Deus. Que feliz troca, que abençoada troca, que Deus só quer o nosso nada, e Ele quer dar dele o tudo dele. Esse nosso nada, entendemos que somos um nada, mas isso não é algo depressivo, porque à medida que nos conscientizamos do nosso nada, vamos vendo também que Deus é tudo em nós, e tudo posso naquele que me fortalece. Vamos sentindo cada vez menores diante de Deus, e ao mesmo tempo cada vez maiores, porque Deus está conosco, não como soberbo, porque nada vem de nós, tudo vem dele, mas é um ato de humildade e é uma feliz troca, né? É essa transformação em Deus que acontece em nós, também como efeito progressivo da oração. Por fim, um aspecto a ser abordado sobre a oração é como transformar as nossas ações
em oração. Jesus vai dizer, é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. E também São Paulo aos Tessalonicenses vai dizer, orai sem cessar. Então a pergunta que nos vem é, como orar sem cessar, sendo ao mesmo tempo fiéis aos nossos deveres de Estado, às nossas atividades de obrigação, deveres para com a família, para com o trabalho, ou o próprio sacerdote com as coisas, com os serviços da igreja, administrativos, etc., todos com a alimentação, fazer a comida, lavar as roupas, etc., tudo que tem que ser feito. E a resposta, será que isso é possível? Então, orar sem cessar? E a resposta é que é possível, sim, podemos fazê-lo. E já vamos ver como. Santo Agostinho e Santo Tomás nos dão o princípio dessa solução. Santo Tomás vai dizer, o homem ora na medida em que ordena toda a sua vida para Deus. Ou seja, toda a vida passa a estar em Deus e para Deus. Né? Então, ele começa a orar sem cessar. E Santo Agostinho vai dizer, Jesus Cristo está em nós para santificar tanto a nós mesmos como nossas obras e para preencher de si todas as nossas faculdades. Ou seja, Jesus quer santificar as nossas obras e a partir do momento que elas estão santificadas, ou seja, que Deus preencheu de si as nossas faculdades de si mesmo, as nossas obras passam a ser santificadas e são obras também de oração. Passamos a orar sem cessar. Ou seja, no fundo é a mesma coisa. Como diz São Tomás, nossa vida passa a estar totalmente ordenada para Deus. Isso, é claro, não é algo fácil, é algo que leva muitos anos. Porém, temos já desde o início não confundir com aqueles que não querem rezar e dizem, meu trabalho também é oração. Isso acontece quando chegamos nesse ponto, que toda a nossa vida está ordenada para Deus, já temos os nossos olhos fixos no Senhor, ou seja, é como se estivéssemos num patamar mais elevado, num nível mais elevado, e as atividades estão num outro nível menos elevado, de forma que praticamos as atividades sem nos desprender de Deus, sem atrapalhar a nossa unidade com Deus. Então, essas atividades passam a ser também uma oração. Agora, isso não é fácil, é uma luta de muitos anos, e também muita graça de Deus. Mas o nosso exercício, nesse caso, para ajudar, é criar o hábito, através da oração e de exercícios espirituais. Veja, durante o dia, então, começarmos lá com a oração da manhã, não iniciarmos o dia sem essa oração ao Senhor. Alguns minutos, pelo menos, todos os dias, antes de ir para o trabalho, nos colocarmos em oração, oferecendo aquele nosso dia para estarmos com Deus, para fazermos a vontade de Deus a toda hora e qualquer lugar. Depois, a Santa Missa, assistirmos quanto mais missa pudermos, se pudermos ir diariamente, é melhor. Depois, a confissão frequente, pelo menos uma vez por mês, confessarmos, também vai ajudando a nos purificar e, com isso, aumentar essa presença de Deus em nós. Depois, a mortificação e a penitência. Eu costumo dizer também, além de oração incessante, a mortificação diária. Todo dia não deixarmos de oferecer algum sacrifício a Deus, seja comendo alguma coisa que não gosta, fazendo alguma abstinência, seja vestindo alguma coisa que não gosta, seja silenciando, seja suportando um irmão, dando um sorriso a quem eu não gosto, etc. Isso aqui, a criatividade pode ir muito longe, né? Os mais variados aspectos, oferecer até a nossa dor, a nossa doença, tudo são formas de se mortificar que são aceitas por Deus. Depois, também as leituras espirituais, o estudo, principalmente dos evangelhos, a iniciar pelos evangelhos, mas também todos os livros de piedade, os bons livros, principalmente os livros de santos, ou até biografias de santos. E depois ainda termos devoções especiais, adoração ao Santíssimo Sacramento, fazemos comunhões espirituais. São Francisco de Sales, que disse que quanto mais comunhões espirituais fazemos durante o dia, melhor. E também a reza do rosário, né, ou pelo menos o terço diariamente. Além disso, à noite, os nossos exames de consciência, o exame geral e o exame particular, para ir nos corrigir, aprendemos a nos conhecer a nós mesmos. E, por fim, o chamado exercício da presença de Deus, que falamos já um pouco, algumas aulas atrás, mas falaremos de novo novamente daqui a pouco. Então, o conjunto de todos esses exercícios espirituais é que nos manterá assim com os nossos olhos fixos no Senhor. Manter os olhos fixos no Senhor, como diz São Paulo aos Hebreus. Tudo isso para cultivar essa presença de Deus em nós. Além disso, no dia a dia, fora desses exercícios, com horas marcadas de piedade, no meio prático,
de orientar todas as nossas ações para Deus é, antes de iniciar cada atividade, né, oferecer a Deus, oferecer a Santíssima Trindade em união com Jesus Cristo que vive em nós, e que seja tudo conforme a vontade dele, conforme as intenções de Jesus. E quando as ações foram assim mais demoradas, é bom renovar então esse oferecimento por meio de um olhar afetuoso, por um crucifixo, por uma imagem, fazer uma pequena oração. Senhor, eu te amo, Senhor, me abandono a ti, Senhor, quero fazer tua vontade, Senhor, fica comigo. Qualquer simples oração, desde que tenha uma atenção afetuosa, pode ser tanto direcionado para uma imagem como para Jesus dentro de nós, que Ele está dentro de nós, sempre com ternura, com devoção para dentro de nós. Elevar esse coração para Deus através dessas frequências jaculatórias é muito importante. Eu diria, como sugestão, que devemos marcar alguma coisa que nos chame, que nós repitamos muitas vezes durante o dia, alguma atividade, e associarmos isso com a jaculatória. Ou então, tem alguma sugestão para todos hoje que praticamente tem um celular, seja no bolso, seja na bolsa, né? Existe um aplicativo chamado Beber Água, disponível gratuitamente, e nesse aplicativo você pode marcar que a cada meia hora, 15 minutos, o celular dê um aviso sonoro que te faça lembrar de beber água, no caso, mas associe isso, então, à hora da sua jaculatória, à hora da sua pequena oração, que você faça e assim cultive assim, a presença de Deus a cada momento e durante o dia. Essa devoção do exercício da presença de Deus, São Francisco de Sales vai falar para ela dando grande importância. Vejam o que ele diz no livro Introdução à Vida Devota, ou Filoteia, nesse livro aqui que está disponível aí nas livrarias. Ele vai dizer assim: grava bem profundamente em tua mente que a devoção consiste principalmente nesse exercício de recolhimento espiritual e de orações jaculatórias. A sua utilidade é tão grande que pode suprir a falta de todos os modos de rezar. E, ao contrário, se é negligente nesse ponto, dificilmente se encontra um meio de ressarcir a perda. Sem este exercício, não se podem cumprir os deveres da vida contemplativa e, quanto aos da vida ativa, só com muita dificuldade. O descanso seria, sem ele, um meio de ócio, e o trabalho não passaria de um estorvo e dissipação. Por essas razões, eu te exorto e conjuro a adquirir com todo o teu coração esta prática, e jamais abandoná-la. Ou seja, com todo o coração esforçar-se para adquirir essa prática do exercício da presença de Deus, as orações jaculatórias. Ele diz com força que sem isso o trabalho passa a ser um estorvo, ou uma dissipação, e até a diversão, um ócio. Então, é muito importante essa vida de oração que sustenta a nossa atividade. Eu vejo com muita tristeza, às vezes já tive testemunha de pessoas, às vezes, que entram na vida religiosa e enveredam pelo caminho da atividade muito cedo, e não tem uma vida de oração, que também, às vezes, nem no seminário é mais ensinado isso. É praticamente um suicídio da vocação. A pessoa se desgasta muito cedo. Uma vez tive um testemunho e disse: eu cheguei lá, pensei que ia rezar mais e vi que só trabalhava. Eu digo, trabalhar, ela pensou, posso trabalhar fora da vida religiosa e posso fazer as mesmas coisas. E abandonou, porque foi morta a sua vocação, né, por causa de uma vida de atividade. É muito triste isso, né? Veja o que diz o padre Royo Marim no seu livro Teologia de la Perfección Cristiana, esse livro que é mundialmente conhecido, com traduções em muitos países. Ele vai dizer com muita força: a alma que deseja santificar-se, entregando-se plenamente à vida apostólica, com diminuição e comprometimento de sua vida de oração, pode desejar despedir-se da santidade. Veja a força disso: despedir-se da santidade, se comprometer a sua vida de oração. E ele continua: a experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração, nem sequer a recepção diária dos sacramentos. São legiões de almas que comungam e sacerdotes que celebram a missa diariamente e, apesar disso, levam uma vida espiritual medíocre e enferma, ou seja, celebram a missa ou assistem à missa, ainda assim, aquilo é algo mecânico, depois se embrenham no mundo da atividade, no ativismo, se desgastam e a vida espiritual passa a ser enferma e medíocre. Nada mudam, não fazem diferença no mundo espiritual. Se a pessoa não tem a presença de Deus dentro dela,
como é que ela vai poder levar Deus aos outros, que é um ser espiritual? A presença de Deus tem que manifestar-se em nossa vida através de uma vida de intimidade com Deus. Fora disso, nosso ativismo não leva a nada, nunca vai levar a Deus. Infelizmente, a igreja padece muito desse mal. Então, o que se recomenda? Termos uma vida de oração. A verdade é que os santos, quando já muito purificados e têm essa vida de oração, eles podem, em um dado momento, entrar numa atividade mais profunda. E temos vários casos de santos muito ativos, como São Vicente de Paulo e São João Bosco, e outros mais. A própria Santa Teresa, a partir dos 60 anos, passou aí de um mosteiro para outro, fundando mosteiros, fundou mais de 14 mosteiros, num ativismo muito grande. Mas ela já não perdia mais a presença de Deus. É como já expliquei, né, pairava num plano superior. A alma dela estava toda ordenada para Deus, toda a sua atividade era voltada para Deus. Então, sim, o trabalho se torna oração, não como aqueles que não querem rezar dizem por aí, porque não querem rezar, né? Porque quando a sua vida está completamente em Deus e para Deus, então sim, a nossa atividade é transformada em oração. É isso o que tínhamos para hoje. Agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.